Bom, hoje estou aqui para falar de um sintoma muito frequente nas crianças, que é a tosse. A tosse, na verdade, não é uma doença, é apenas um sintoma, inclusive um sintoma de defesa, um ato reflexo do organismo tentando eliminar alguma impureza, corpo estranho, muco, as secreções. Então, não devemos nos preocupar tanto com a tosse, em sedar, em tirar a tosse daquela criança. Devemos nos preocupar em saber o que está causando aquela tosse. Existem várias causas. Existem as causas infecciosas, virais e bacterianas. De longe, as causas virais são mais frequentes, como as gripes, resfriados, a inflamação de ouvido, as laringites agudas, as infecções de via baixa também, como bronquites, pneumonias. E assim como nós temos as infecções virais, são muito mais frequentes as infecções bacterianas, uma sinusite bacteriana, uma bronquite bacteriana, uma pneumonia. São todas causas de tosse. Existem as doenças crônicas, como a asma brônquica, onde a criança tem uma tosse frequente, recorrente, sempre quando muda o tempo, ou quando entra em contato com gato, cachorro, pó, apresenta chiado, às vezes um pouco de falta de ar, às vezes até muita falta de ar, dependendo da crise de asma, de broncoespasmo, né? Existem as crianças que vivem num meio onde os pais fumam, ou algum parente fuma, então é um fator irritante que está o tempo todo ocasionando tosse naquela criança. Existem outras patologias também não infecciosas, como refluxo gastroesofágico, onde a criança se engasga muito após mamar, quando deita, tosse demais. Também, então, é uma tosse que não é de causa infecciosa. Doenças crônicas, como fibrose cística, mas aí já tem também outros sintomas associados. Então, como vocês podem ver, são várias doenças que causam tosse e existem vários tipos de tosse. Muitas vezes, cada patologia provoca um tipo de tosse diferente. Como exemplo, a laringite. As laringites geralmente causam tosse rouca, né? As laringotraqueites também causam tosse muito rouca, muitas vezes acompanhado de falta de ar. Quando é uma laringite importante, aquela laringite estridulosa que a gente chama, que acontece sempre durante a noite, depois que a criança vai dormir, ela acorda muitas vezes até com falta de ar, com estridor laríngeo que a gente chama. Essa é a tosse da laringite. Existem as tosses produtivas, que a mãe fala que é uma tosse cheia, uma tosse com catarro, que podem ser provocadas pelas bronquites virais ou bacterianas, as pneumonias, sinusites, as sinusites tanto virais quanto bacterianas. E existe a tosse seca, aquela tosse que vem de repente, por exemplo, repentina, a criança não tinha nada, não estava resfriada, não estava doente, de repente começa a tossir. Essa tosse pode ser por aspiração de um corpo estranho. Exemplo, aquela criança, aquele lactentezinho de 2 anos que foi comer uma pipoca e se engasgou com aquela pipoca, em vez de descer pelo esôfago, foi parar num brônquio, numa via respiratória. E aquele corpo estranho na via respiratória faz a criança tossir sem parar. Enquanto você não tira o corpo estranho, a criança não para de tossir. Às vezes precisa fazer uma endoscopia, tirar aquele corpo estranho para a criança poder parar de tossir. Então, como vocês podem ver, existem várias patologias causando tosse, assim como existem várias doenças causando tosse. Tosse seca, tosse com chiado, tosse produtiva e assim vai. O mais importante é saber como está o estado geral daquela criança. Quando devemos correr ao pronto-socorro, ou quando podemos esperar a evolução, ou quando temos que levar para o pediatra no dia seguinte, mas não precisa ser na urgência no pronto-socorro. Depende do estado geral da criança. Se a criança está bem, ela tosse, acorda de noite tossindo, mas no período entre as tosses ela está ótima, respiração normal, uma febre baixa, apenas uma coriza, o nariz que tranca à noite, daí irrita a gargantinha, causa uma tosse, perturba. Eu sei que perturba os pais,
perturba a criança, mas é uma tosse que não está comprometendo o estado geral da criança. Vamos dar muito líquido, muito líquido. O melhor fluidificante que existe são os líquidos. E a criança tomando muito líquido tanto ajuda a fluidificar a secreção, quanto ajuda a diminuir a irritação da via respiratória. Podemos fazer inalação com soro, a inalação ajuda se a tosse é um pouco mais produtiva, ajuda bastante. A lavagem nasal com solução salina é muito importante, porque às vezes aquela secreção que fica no nariz, paradinho no nariz, quando a criança deita, aquela secreção desce pela faringe e ocasiona a tosse. Vamos elevar o decúbito. Se o tempo está muito seco, aquela tosse irritativa à noite, mas a criança está respirando bem, colocar às vezes temporariamente um umidificador para ajudar. Mel é um excelente anti-inflamatório das vias respiratórias para crianças acima de 1 ano. Abaixo de 1 ano, o mel está contraindicado. Agora, se a criança está com o estado geral bastante comprometido, prostrada ou está com dificuldade para respirar, parece que lhe falta o ar, está com barulho estranho na hora que tosse, a criança está com uma respiração ofegante, dá para ver a criança respirando muito mais rápido. Muitas vezes aqui a fúcula external, ela afunda quando a criança está com uma insuficiência respiratória. A criança que está com essa dificuldade para respirar, a gente fala que ela está com insuficiência respiratória, ou está chiando muito, no caso de uma asma brônquica. É importante essa criança ser vista logo por um médico para tirar ela daquela insuficiência respiratória. Porque dependendo do grau da insuficiência respiratória, a criança pode entrar em estafa e ser perigoso, entrar em estafa respiratória. Então, essa criança vai ter que ser vista no pronto-socorro. E se a criança está com estado geral excelente, ótimo, vamos apenas fluidificar, vamos apenas fazer inalação, lavar o nariz e levar para o dia seguinte para o pediatra ver se for o caso, se for necessário. Vamos acompanhar a evolução dessa tosse. E mais uma coisa importante que eu queria comentar aqui é com relação aos xaropes. Temos que tomar muito cuidado com o uso dos xaropes. Os xaropes sedativos, existem vários tipos de xarope, eles podem ser mais prejudiciais do que eles podem ajudar. Principalmente as crianças pequenas, às vezes a mãe não nota se ela está com uma insuficiência respiratória, eles podem gerar até depressão respiratória. Então, vamos tomar cuidado com xaropes, não vamos comprar qualquer xarope, sem saber o que você está tratando. Como eu falei, a tosse é defesa, não é uma doença, nós temos que tratar o que está ocasionando aquela tosse. Muitas vezes, alguns mucolíticos, que tornam a secreção mais fluida, ajudam bastante a criança a eliminar aquela tosse, ou uma fisioterapia respiratória, sem precisar medicar essa criança sem necessidade. Era esse recado que eu queria passar. Obrigada.